Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui na casa do Senhor, pregando a palavra. E hoje não será diferente. Hoje o Pai Ismael deu-nos essa oportunidade de sermos os escolhidos para abrir esta conferência. Para nós é a terceira conferência da juventude que estamos a realizar. E cada conferência traz sempre um diferencial. Enquanto os irmãos vão localizar o endereço bíblico, Gênesis capítulo 1, versículo 28, que é o texto que nós vamos nos debruçar, ok? Durante esse subtema que nós vamos falar. Eu quero tecer aqui algumas considerações. Quero ser grato profundamente pela vida do meu pai na fé, meu pai espiritual, pastor Ismael Pierre Sebastião, por nos ter dado essa honra de ser aqueles que hão de abrir esta conferência, trazendo a palavra de Deus para a juventude, e por também nos ter permitido essas três conferências. Deus nos deu a graça de estar na organização e na frente desta juventude maravilhosa. E a cada conferência nós trazemos sempre algo diferente, Para quem esteve na conferência passada, nós trouxemos a feira. Tivemos a feira cristã aqui no parque da igreja e tivemos algumas coisas diferentes. E nesta conferência de hoje, que começa hoje, nós estamos a trazer também alguns diferenciais. Dentre os quais, nós nesta conferência lançamos um desafio nas redes sociais e oferecemos ou preparamos como presente pelo menos 2 Bíblias sagradas para os 2 vencedores. O vencedor no Facebook e o vencedor no Instagram. Só para não pensar que nós estamos a brincar de oferecer, está aqui o presente do pregador, ou seja, o vencedor no Facebook, ok? O vencedor no Facebook, ele vai receber esse presente, essa Bíblia de estudo, quando estivermos aqui na segunda sessão, no período da noite. Assim como também a vencedora do concurso no Instagram. Nesta sessão aqui, que nós estamos a fazer, nesta conferência, aliás, nós também estamos a trazer como diferencial. Posso falar? Posso falar? Nós vamos ter um programa online no intervalo desta sessão e a outra, onde nós vamos estar lá a interagir com o pessoal das redes sociais e não só. Vai ser bênção pura. Vamos poder também lançar outros concursos, trazer algumas dinâmicas e oferecer alguns livros. Vai ser bênção pura. Nós te convidamos a estar conectado. E nós também nesta conferência estamos a trazer as mesas. Amanhã, no período da manhã, lhe convido a não faltar. Nós vamos ter aqui a mesa em que vamos tratar de algumas questões muito importantes. Por exemplo, os ataques dos afrocratas à fé cristã. Quantos são jovens aqui que têm sido atacados na universidade, na escola, por afrocratas que querem te mostrar que o teu Deus não deve ser um Deus branco, tem que ser um Deus negro? Então nós vamos estar aqui amanhã, no período da manhã. Por isso você não pode faltar em nenhuma destas sessão. Vai trazer uma surpresa em específico. Vamos ter aqui a mesa, você vai poder fazer as suas perguntas, apresentar as suas inquietações e todas elas serão esclarecidas, amém? Na sexta-feira vamos voltar a ter aqui uma mesa no período da manhã. Quando eu falo que teremos mesa, não significa que não terá pregação, terá pregação também. Mas vamos ter uma mesa na sexta-feira em que nós vamos falar da influência do jovem cristão na economia. Nós hoje estamos a ver que quase todas as religiões estão a despertar para isso. Estão a ser influência na economia. Olhamos, por exemplo, para o Islão. Está a ser uma influência na economia. Quem estão a controlar os armazéns nesse país? São eles? Sim ou não? Sim ou não? Olhamos também para os jovens budistas. Eles estão a invadir o mundo. E nós, jovens cristãos, como é que nós estamos a nível da economia? Qual é o impacto se os jovens cristãos se manifestarem, ok, com sabedoria na economia? O que será deste país? Então, nós estamos a trazer esses diferenciais e queremos contar consigo em todas as sessões. E vem muita palavra ainda depois de mim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Glórias
a Deus. Eu tenho o desafio de hoje me debruçar debaixo do subtema a sexualidade que destrói. Vira para o teu irmão e diga: a sexualidade que destrói. Você pode fazer com mais vida: a sexualidade que destrói. Você já encontrou o texto bíblico? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você pode ler o texto bíblico em alto e bom som. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Deus os abençoou e fez o quê? E disse: Não, vamos fazer de forma ordeira, e pelo número que estamos aqui nós podemos fazer melhor. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou contar até 3 e vamos ler todos juntos, amém? Ok, 1, 2, 3, vamos lá. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre o quê? Sobre a terra. Palavra do Senhor. Fecha os teus olhos e diga: Pai, fala uma palavra para o meu coração e prepara o meu coração para a tua palavra. Tu és Deus e operando o Senhor, ninguém poderá impedir. Em nome de Jesus, Pai, fale, Deus, e não te cales, para o louvor do teu nome. Amém. Toma o teu assento aplaudindo ao Rei Jesus. Glória a Deus. O versículo bíblico que nós acabamos de ler, ele apresenta uma ação que Deus tomou logo no princípio. No princípio da criação, Deus está preocupado em fazer manutenção da mesma. Todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, Ele se preocupa em garantir a manutenção daquilo. Por exemplo, quando nós olhamos para os grandes países, nós vamos perceber que quando eles fazem, por exemplo, uma estrada, eles garantem serviços para a manutenção dessa estrada durante 50 anos. Se você for visitar, por exemplo, os Estados Unidos, em Houston, uma grande cidade, você vai encontrar muita estrada naquela cidade. E aquela cidade, as estradas são tão lindas, tão extravagantes. Se você pergunta qual é o segredo para essa estrada, essas estradas perdurarem anos e anos, décadas e décadas, sempre em condições. Você vai, por exemplo, para outros grandes países que têm grandes infraestruturas, como a França, não é? Que nós olhamos para a Torre Eiffel, que todo mundo gasta dinheiro, trata visto e vai para lá fazer fotografia. Você pergunta: essa imagem está aí há muito tempo, o que garantiu a permanência dessa imagem? Nós conseguimos perceber que por trás da garantia ou da manutenção de tudo isso são serviços que os governos gastam para manter aquilo que eles fizeram. Na realidade, esses governos, eles imitam a ação de Deus. Deus também, quando fez o mundo, Ele colocou alguns serviços que garantem a manutenção do mundo. Por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia está dizendo que Deus os abençoou. E quando Deus abençoou, disse-lhes o quê? Deus deu uma orientação. Qual foi a orientação, igreja? Que eles deviam fazer o quê? Se multiplicar, encher a terra. Então, a única forma desse serviço da multiplicação, da manutenção da humanidade e dos seres vivos acontecer é através da fecundação, ok? Para ser mais claro, o sexo. Deus instituiu o sexo como uma manutenção da humanidade. Para a humanidade se manter, dois órgãos, ou seja, dois seres de sexo ou de gêneros opostos deverão se relacionar para manter a humanidade. Alguém diga comigo: manter a humanidade. Mas para manter a humanidade é necessário que aconteça isso que eu acabei de dizer, que é o sexo. Então eu vou começar por definir o que é o sexo. Okay? Eu sei que algumas pessoas de certeza já se escandalizaram só de ouvir a palavra sexo. E eu vou chegar até aí. Por que você se escandalizou? Eu vou te explicar por quê. O que é o sexo? O sexo é uma dádiva de Deus para a manutenção da humanidade.
E Deus criou o sexo para beneficiar o ser humano, para trazer prazer ao ser humano, deleite ao ser humano e multiplicar a humanidade. Mais do que isso, o sexo também é uma forma profunda de comunhão e relacionamento que serve de base para a alimentação e fortalecimento do relacionamento entre marido e mulher. Entre marido e mulher deve haver este serviço para manutenção de quê? Da humanidade e do relacionamento entre ambos. Eu disse o quê? Marido e... Eu não disse entre irmãos da igreja e nem disse entre colegas do setor. Eu estou a dizer entre marido e mulher deve haver relacionamento para fortalecimento da relação. Mas só que... a pergunta que não sei calar é se é bom, se Deus abençoou, se Deus deu como algo que vem para beneficiar a relação, para fortalecer a relação. Por que hoje as pessoas, quando ouvem falar desta palavra, uns assustam, outros têm vergonha, inclusive, de abordar o assunto? Por quê? Se tudo isso que nós estamos a falar foi Deus que deu. Eu quero apresentar aqui algumas condições em que o sexo é bom. O sexo não é bom quando ele é feito de qualquer forma, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Não, não. Existem condições para que esse sexo seja abençoado, seja algo que Deus deu para o homem, seja algo para a manutenção da humanidade. O sexo ele é abençoado primeiro quando ele acontece debaixo da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. Se não acontecer dentro da vontade de Deus, o sexo ele é sujo, o sexo ele é pecado, o sexo ele é complicado e o sexo acaba sendo uma maldição. Eu estou aqui a pregar para algumas pessoas que inclusive receberam maldições através do sexo. Eles se envolveram sexualmente com alguém e a partir daquele momento nunca mais foram a mesma pessoa. Tudo quanto eles tocavam começou a dar errado, tudo quanto eles tentaram começou a ir de mal a pior só porque se envolveu sexualmente com alguém. Até porque a Bíblia Sagrada é clara em dizer que quando as pessoas se envolvem sexualmente, elas tornam uma só pessoa. Em outras palavras, elas não se tornam uma só pessoa apenas no quesito físico, mas também no quesito espiritual. O que significa dizer que os problemas espirituais da pessoa com quem você se envolveu também passam a fazer parte da tua vida. Por essa razão é que eu venho aqui em nome de Jesus declarar em alto e bom tom para a tua vida: o Senhor está a revelar para si a porta que esse mal entrou, mas esse mal vai sair porque a revelação da palavra chegou. Será que alguém pode glorificar ao Rei Jesus por isso? A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher e lhes ordenou que eles se multiplicassem, dominassem a terra e toda a criação. Isso nós encontramos claramente no versículo que nós acabamos de ler, e aí nós conseguimos ver o surgimento da família, o surgimento da sociedade. Então nós percebemos que o sexo ele traz consigo uma responsabilidade. Através do sexo surgem famílias, são geradas famílias. E mais do que isso, são geradas sociedade. Então, se o sexo que eu estou aqui a me referir não for bem praticado dentro das condições que eu estou aqui a apresentar, nós corremos o risco de gerar uma família amaldiçoada e uma sociedade amaldiçoada. Alguém diga comigo: está amarrado em nome de Jesus. Você pode dizer como as vidas está amarrado em nome de Jesus. Diga: a minha família não vai ser amaldiçoada. Diga: a minha sociedade não será amaldiçoada. Eu vou praticar dentro da vontade de... Do capítulo 1 para o capítulo 3, nós começamos a ver algo interessante a modificar-se, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 nós vemos que Deus abençoou o sexo e Ele deu a oportunidade para que homem e mulher se conhecessem, se juntassem, se unissem. Mas só que a Bíblia é clara em dizer no capítulo 2, quando Deus forma o homem e a mulher andavam nus e eles não achavam problemas nisso. Mas no capítulo 3 algo interessante acontece. Aqueles que andavam nus e não viam problema um no outro, eles começam a ver problemas
problema um no outro. A pergunta que não se quer calar é o que aconteceu entre o capítulo 12 e o capítulo 3. A Bíblia é clara em dizer que o homem desobedeceu a Deus, e por homem desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E por o pecado entrar no mundo, a queda espiritual aconteceu. O homem já não é o mesmo, ele caiu espiritualmente. E por ele cair espiritualmente, nós começamos a ver que a primeira coisa que é mais afetada com a queda espiritual é a sexualidade do homem. Alguém diga comigo: eu vou santificar a minha sexualidade. Porque nós começamos a ver que desde pequeno, por causa da queda do homem, o homem já começa a ter algumas tendências desviantes. As mães vão concordar comigo que a criança é bebê, mas ele já faz alguns movimentos estranhos, mesmo na sua infância, mesmo na sua inocência, e a mãe começa a se perguntar: mas quem ensinou essa criança? Tem tudo a ver com a queda espiritual que começou lá no passado. E por causa da queda espiritual, nós começamos a ver que a nudez, que não era problema no capítulo 2, é problema no capítulo 3. A Bíblia Sagrada é clara em dizer que o homem já começa a se esconder, já começa a se cobrir, já começa a se tapar. Sabe por quê? Porque a sexualidade que era boa, a sexualidade que era abençoada, ela agora já está se contaminada pelo pecado. Quando o pecado entra na tua sexualidade, ele traz vergonha, ele traz, você começa a perceber que você está sujo, que você não tem condições. Sabe por quê? Porque você praticou a sexualidade no pecado. Posso ser mais profundo aqui neste lugar? Eu estava a conversar certa feita com alguém que me partilhou um testemunho. Ele disse: olha só, todas as vezes que eu entrasse para uma pensão, todas as vezes que eu entrasse para uma casa e pagasse para me relacionar sexualmente, para fornicar, para me prostituir, eu, quando chegasse em minha casa, eu me sentia sujo, eu me sentia porco, eu me sentia com nojo. Eu entrava para a casa de banho, ia para o banheiro, ligava o chuveiro, começava a me lavar, porque eu sentia que eu estava tão sujo. Mas quanto mais eu me lavava com água, mais sujo eu me sentia. Sabe por quê? Porque eu percebi que a única coisa que pode me purificar não é a água com sabão, é o sangue de Jesus Cristo. Alguém pode glorificar a Deus nesse lugar? Há um sangue que foi derramado naquela cruz para purificar a tua sexualidade. Então nós começamos a ver aí o primeiro efeito da queda. O primeiro efeito da queda nós vemos aí exatamente no capítulo 3, que o homem tem vergonha da sua nudez. Mas só que a partir daí nós começamos a ver, quando o homem vai esconder a sua nudez, a importância de não expor mais a nudez, mas a importância de cobrir a sua nudez. Adão e Eva inauguraram a roupa pela primeira vez. Tudo bem que a roupa deles não era como a nossa hoje, de tecidos bem feitos, roupas vindo de Paris, roupa vindo da Itália, roupa vindo de Portugal. A roupa deles foi feita mesmo com aquelas folhas, e depois Deus substituiu trazendo a pele de animal para os vestir. Mas a partir daquele momento, eu quero dizer para o irmão que Deus começou a instituir no homem a preocupação de cobrir a sua sexualidade. Nós que temos noção e juízo da palavra, nós não podemos andar expostos. Sabe por quê? Nós estamos aqui na terra não por nós mesmos, nós estamos aqui a serviço do reino. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: não é hora de você viver segundo o teu nariz, fazer segundo a tua cabeça, mas segundo o reino que te enviou. Posso ser mais profundo neste lugar? Todos nós que estamos aqui já tivemos a oportunidade de ir tratar um visto. Quando você quiser viajar para Portugal, você vai ter que ir para a embaixada de Portugal. Você vai ter que chegar na embaixada de Portugal, você vai ter que entrar para lá, se submeter às regras de lá para tratar o visto. Por que, pregador? Porque a partir da porta da embaixada de Portugal para dentro já não é Angola, é Portugal. Já não é a regra de Angola que você tem que obedecer, é a regra de Portugal que você tem que obedecer. Posso ser mais profundo? Naquela embaixada tem um homem chamado embaixador. O embaixador está em Angola, mas ele
ele não é de Angola, ele é de Portugal. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Quando você está num território a serviço de uma outra nação, você não deixa de ser da nação que te enviou. Você é da nação que te enviou a serviço naquele lugar. E eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Nós não somos jovens dessa terra, nós somos jovens do céu, a serviço nessa terra. Olha para o teu irmão e diga: você está de passagem. Não se apaixona com a forma de vestir dessa terra, com a forma de se apresentar nessa terra. A tua nudez tem que ser alguém pode glorificar a Deus neste lugar. Só que depois que Adão arranjou o problema lá no jardim, o problema da sexualidade, nós vamos começar a ver que no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 19, vem Lameque, descendente deste casal Adão e Eva. Lameque, o primeiro bígamo. Vira comigo, vira para o teu irmão e diga: bígamo. Você sabe o que é bígamo? A pessoa que oficialmente assume duas mulheres, ele é chamado de bígamo. E o primeiro bígamo da Bíblia, nós vemos que é Lameque. Por que, pregador? Por causa da consequência do pecado. O pecado chegou, o sexo que era abençoado, o sexo que era bom, o sexo que era algo que Deus colocou como dádiva, por causa do pecado, o sexo estragou. E agora o sexo destruiu uma família. Destruiu de que forma? Trazendo problemas que não existiam. O problema que não existia, primeiro, ninguém tinha problema com nudez. Segundo, agora surgiu a bigamia. Lameque vai oficialmente assumir duas mulheres. Aleluia. Vira para o teu irmão e diga: o teu pai, o teu tio, que tem tentado a tentar assumir duas ou três, ele não é o primeiro. Lameque foi o primeiro na Bíblia Sagrada que assumiu duas mulheres, mas não assumiu por causa de santidade, mas por causa do quê? Do pecado. Então, quem tem tendência de querer mais de uma, quer dizer que o pecado está a querer falar mais alto na sua. Mas essa proliferação da sexualidade que destrói, ele não vai parar por aí. Nós começamos a ver que depois da poligamia veio da bigamia veio a poligamia. A poligamia também é filha do pecado. E não parou por aí. Começou a surgir o adultério, começou a surgir a prostituição, começou a surgir o incesto, que é o envolvimento entre famílias do primeiro grau, primo com primo, irmão com irmão. Isso começou a surgir na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver depois a fornicação. O que é a fornicação, evangelista? A fornicação, sexo sem responsabilidade entre solteiros. Depois veio a relação com animais. Homens começaram a se envolver com animais. E mais do que isso, começou a haver aí problema de gênero. Homem com homem, mulher com mulher. Lá em Sodoma e Gomorra, isso aconteceu. E a Bíblia não para por aí. Levíticos capítulo 8, a Bíblia vai apresentar uma lista altamente perigosa de filhos que se envolviam com pai, pais se envolviam com filhos, famílias com família. Mas isso tudo é derivado do quê? Do pecado. Por causa do pecado, a sexualidade não passou mais a ser a mesma. Aleluia. Aleluia. Elas passaram a ser impulsionadas pela força do pecado. E é aqui onde começa a nascer a minha preocupação, porque esse problema, ele antes nós víamos apenas no meio daqueles que estavam se distanciando de Deus, mas hoje este problema não está apenas no meio daqueles que estão se distanciando de Deus. Hoje mesmo dentro das igrejas nós começamos a ver este problema a se tornar uma realidade. Fez uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos da América, percebeu-se que 50% dos jovens evangélicos dos Estados Unidos, eles eram voyeur. Alguém sabe o que é isso, voyeur? São jovens que
conseguem ver a nudez de alguém que está vestido. Ele está na igreja, ele olha para a irmã, ele não vê a irmã vestida, ele vê a irmã nua. Ela olha para o irmão da igreja no culto, ele não vê o irmão da igreja vestido, ele vê o irmão da igreja nu. Sabe por quê? Por causa do pecado que estava crescendo, que está se desenvolvendo no coração dos jovens dentro da igreja. E mais do que isso, esse vício ele não para por aí, ele faz com que jovens procurem pela masturbação. Hoje é muito comum encontrar jovens que oram, que buscam a palavra de Deus, preso na masturbação, preso na pornografia. Sabe por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. Mas eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: se há porta para entrar no pecado, também há porta para sair do pecado. E essa conferência, ela não foi desenhada para abrir porta para o pecado, mas para abrir porta para sair do... Antes de eu partir para o caminho, as portas para sair do pecado, permita-me que eu lhe fale dos motivos pelos quais algumas pessoas acabam destruindo a sua sexualidade, acabam pervertendo a sua sexualidade. Eu apresentei o primeiro, que é a queda do homem, mas existem outros motivos. Por exemplo, a pressão dos grupos. Existem pessoas que querem fazer parte de alguns grupos, e naqueles grupos as pessoas já estão submersas, já estão envolvidas no pecado sexual. Então você, muitas das vezes, para aceitar ou para entrar naquele grupo, ou para pertencer àquele grupo, você vai ter que ceder à pressão daquele grupo. Eu estou a falar para pessoas que estão aqui neste lugar, que para serem aceitos em pequenos grupos na escola, eles estão a ser pressionados a perder a sua virgindade, estão a ser pressionados a abrir mão da abstinência sexual, estão a ser pressionados para ser igual a eles. E mais do que isso, nós começamos a ver aí também a influência da cosmovisão sem o compromisso da fé cristã. Nós começamos a ver nos dias de hoje uma sociedade que se apartou de Deus, e tudo quanto a Bíblia ensina a respeito de santidade, para eles é algo ultrapassado. Se você disser que eu ainda estou a me conservar para o casamento, as pessoas vão dizer que você é boelho, que você está a dormir sono, que você precisa de acordar. Mas o que é fato, isso não é verdade. É uma pressão que eles criam à tua volta para te fazer você ser igual a ele. E há outro problema aqui, depois desses dois primeiros que eu apresentei, é a questão do desejo do pertencimento. Hoje todos querem pertencer a alguma coisa. Hoje todos querem ser tido ou achado em alguma coisa. Você percebe, por exemplo, quando você vai para um lugar onde você se sente rejeitado, o que você quer fazer? Você quer abandonar aquele lugar. Por quê? Porque as pessoas não puxam por ti. Então esse desejo de nós queremos ser pertencente em algum grupo, em algum lugar, ser aceite, nós acabamos muitas das vezes por ceder à pressão daquele lugar. Alguém está aqui neste lugar? Diga: eu sou um jovem inconformado e eu não vou ceder às pressões dos grupos dessa terra. Alguém pode declarar isso em alto bom som? Eu sou um jovem. A outra questão que me chama a atenção das causas que eu sublinhei aqui, enquanto estava a observar o motivo pelo qual muitos jovens caem na área sexual, é a questão da curiosidade. Cresceu na igreja, sempre ouviu que não anda por aquele caminho, mas por causa das conversas que ele ouve nos meios em que ele está inserido, a curiosidade acende e ele quer experimentar. Se você ainda não experimentou, eu quero lhe dar um conselho, como uma pessoa vivida, como uma pessoa experimentada: não mate essa curiosidade antes do casamento. Não, eu vou repetir isso em câmara lenta para você perceber. Se você está a se conservar, se você não experimentou ainda, eu quero lhe dar um conselho como alguém que lhe quer bem, maduro e experimentado: não mate essa curiosidade antes do casamento. Não, eu vou repetir porque se calhar algumas pessoas estão tristes com o conselho que eu estou a dar. Eu estou a dar para esse grupo, mas daqui a pouco vou dar também para o outro grupo. O primeiro grupo que eu quero dar o conselho é para aqueles que ainda estão a se preservar. E está, às vezes a curiosidade acende para querer ir do outro lado. Eu quero dizer para você: não mate essa curiosidade. Espera o casamento. Espera o casamento.
vale a pena esperar. Mas também tem um outro grupo que um dia já falhou, mas hoje decidiu preservar-se em Deus, decidiu conservar-se em Deus, decidiu estar em Deus se guardando, estar em Deus se resguardando. Eu quero dizer para você, vale a pena a tua abstinência, vale a pena a tua conservação, vale a pena você fugir do pecado, porque aqueles que fogem do pecado, Deus os abençoa. Eu estou a falar para ti, glorifica a Deus em condições. Tem alguns críticos que dizem, mas qual é o mal da pornografia? Eu me fecho no quarto e assisto sozinho, qual é o problema? Não alejo ninguém, não mato ninguém, não firo ninguém, sou eu sozinho. O que as pessoas não percebem é que existem sim problemas. E muitos problemas, muitos males estão por trás da pornografia. Eu posso citar aqui alguns. O primeiro mal que eu posso citar aqui da pornografia é que a pornografia tem estado a invadir lares, tem estado a matar convívios. Nunca se viu uma época em que os filhos não têm vontade de estar na sala com os pais, têm vontade de estar nos quartos trancados com os seus telefones, os seus computadores, para estar ligado ao vício da pornografia. O pai quer estar com o filho, o pai quer ter comunhão com o filho, mas o filho está preocupado em ir para o quarto, o pai está preocupado em sair do meio do filho. Para quê? Para ter acesso à pornografia. Posso ser mais profundo aqui neste lugar? O problema é que muita gente pensa que a pornografia é problema apenas de jovem. Aí é que você se engana. Segundo a estatística, nós conseguimos perceber que crianças de 7, 8 anos estão a ser vítimas, alvos da pornografia. Até aqueles que você pensa que são muito conservadores também estão a ser alvos da pornografia. Alguém tem que colocar um ponto final nisso, alguém tem que colocar um basta nisso. E esse basta nós não vamos esperar que venha de fora, esse basta vai começar daqui de dentro para terminar lá fora. Alguém está aqui para entender e se prontificar? Eu estou a dizer para você, esse basta nós não temos que esperar começar lá de fora, tem que começar aqui dentro e terminar lá fora. Será que aqui algum jovem ao serviço de Deus que está pronto para se levantar da sua cadeira e dizer, hoje eu estou a colocar um basta? Levanta do seu lugar, faça um barulho nesse lugar. Eu estou a colocar um basta, eu estou a colocar um basta nisso. Gente, o que nós não percebemos é um adulto viciado em pornografia é uma porta aberta para viciar uma criança. Evangelista como? Muitos são os filhos que aprenderam a ver pornografia no telefone do pai. Muitos são os filhos que começaram a consumir pornografia por causa de conteúdos que os pais deixaram escondido em casa. Na cabeça do pai está escondido, mas na cabeça do filho, já encontrei, assisto quando o pai não está e vou fingir que não sei de nada. Alguém está aqui neste lugar? Fruto da experiência que eu vou tendo, liderando jovens, lidando com jovens, ensinando jovens, eu descobri uma definição, evangelista Leo. Pornografia é a aula magna para os futuros prostitutos. Todo mundo que consome muita pornografia, o próximo passo é se prostituir. Eu não conheço ninguém que se prostitui e nunca consumiu pornografia. E eu vou mais além, posso ir? Posso ir? A pornografia, ela é a mãe da masturbação. A masturbação é a filha primogênita da pornografia. Porque quem consome muita pornografia, o próximo passo será o quê? Masturbar-se. O que as pessoas não percebem é que quando fazem isso, eles ferem o coração de Deus, eles ferem as escrituras e eles ferem a si mesmo. O único pecado sexual na Bíblia, que a Bíblia apresenta como ferir ou pecar contra o seu próprio corpo, chama-se o quê? Prostituir. Vira para o teu irmão e diga, conserva do teu corpo. Conserva o teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é lugar do pecado. O teu corpo não é lugar da pornografia. O teu corpo não é lugar da prostituição. O teu corpo é templo do Espírito.
se penso, se fosse você, devia glorificar em condições. Alguém uma vez me perguntou: evangelista, mas por que você consegue falar sobre pornografia à vontade? Eu tenho dificuldade de falar sobre esse tema no altar. Sabe por quê? Porque existem pessoas que foram livres da pornografia, mas existem pessoas que ainda estão presas, por isso não conseguem falar disso. Quando você está livre de uma coisa, você não tem dificuldade de falar sobre aquilo. Eu falo porque eu já estive preso lá e não quero que ninguém mais esteja preso nisso, porque eu sei o quanto isso faz mal às famílias. Nós estamos a ver, eu tenho uma página no Facebook, Não Lute Sozinho. Eu faço alguns atendimentos e o que me chama a atenção é que a maior estatística de pessoas que me procuram naquela página não são ímpios. A maior estatística de pessoas que procuram ajuda para se libertar da pornografia, se libertar da masturbação, são crentes. Vou ser mais profundo. Muitos pregam, são pregadores, estão presos nisso. Porque tudo que o diabo quer é estragar a tua espiritualidade, é arrebentar contigo, é adulterar a tua sexualidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que é uma das formas de ele colocar a sua investidura, o seu investimento na tua vida espiritual. Mas eu vim dizer para você, ou só tu abrir os teus olhos, para te mostrar a palavra, para que você se liberta disso. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Deixa que eu corra um bocadinho mais sobre a questão dos males da pornografia. Grandes pregadores já confessaram que lutaram com a pornografia, não somente enquanto solteiros, mas também lutaram enquanto casados. Deixa que eu lhe diga uma coisa: se você está a pensar que você só vai consumir a pornografia enquanto é solteiro, para se ocupar enquanto é solteiro, e depois quando casar vai acabar, você está se enganando. Há divórcios que estão a acontecer, não é por outro motivo, é porque o cônjuge encontrou outro a satisfazer, não com ele, mas com a pornografia. Porque ele começou no passado e não consegue se desligar disso. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Se você tem um parceiro que diz: vamos consumir pornografia para atiçar mais o nosso relacionamento, posso te entristecer nesta tarde? Eu quero dizer para você nesta manhã: a pornografia não aproxima casais. A pornografia distancia casais. Vou repetir isso para você perceber. A pornografia não aproxima casal, ele distancia um casal do outro. Por que, evangelista? Por causa do fenômeno comparação. Quando você assiste a pornografia, você acaba primeiro por ver e comparar. Ver o que você está acompanhando, o conteúdo, e comparar com o que você tem em casa. E isso acende a curiosidade em você para ir lá na rua procurar por pessoas parecidas àquilo que você viu, que fazem conforme você viu. Por essa razão, a estatística aponta que existem pessoas que, por tanto confiar ou assistir pornografia com seu parceiro, ao invés de se aproximarem mais, acabaram por se divorciar. Mas eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: teu casamento não vai ser destruído, porque hoje mesmo a pornografia está sendo arrancada. Eu estou a pregar para algumas pessoas aqui neste lugar: a pornografia está sendo arrancada da tua casa, arrancada da tua família, arrancada tem que sair da tua casa, tem que sair do teu meio, tem que sair. Estudos feitos indicam que homens que consomem pornografia são agressivos. São agressivos. O movimento das feministas, inclusive, elas se levantam e se unem à igreja na luta da questão da pornografia. Por quê? Porque a pornografia, ela acaba contribuindo para que existam mais homens agressivos. Vocês já repararam que a pornografia vendeu a ideia de que homem é aquele que é agressivo, aquele que é mau, aquele que humilha a mulher, bate na mulher, aquele que pega a mulher, atira no teto, atira na parede, atira no chão, lhe pisa. Esse aqui que é homem. E o que é triste às vezes é que esse fenômeno está influenciado dentro da igreja. Por essa razão é que nós estamos a ver homens querendo se tornar Rambo, em vez de se tornar como Jesus Cristo, que ama a sua noiva e cuida da sua noiva e suporta a sua noiva. Homens querem ser Rambo com a mulher, querem amarrar uma fita, querem tirar a camisa, rasgar a camisa e mostrar que são
Por causa da pornografia. Hoje você ouve mulheres dizer: homem para mim tem que me bater. Isso ele aprendeu aonde? Ele aprendeu como fruto de quê? Da influência da pornografia. Mas eu vim dizer hoje, em nome de Jesus, essa consciência tem que ser mudada. Porque Deus não quer te dar Rambo. Deus quer te dar um homem que te ama, que te cuida, que te mima, que te dá flores. Hoje pessoas quando vêm homem oferecer flor dizem que boelo. Sabe por quê? Porque a pornografia ensina isso, que homem não tem que se derreter perante uma mulher. Que isso? Hoje nós estamos a levantar a voz da palavra, a voz da verdade. Nós não vamos ser moldados pela pornografia, nós não vamos ser moldados pelo pecado, nós estamos a ser moldados pela palavra. Nós vamos amar, vamos cuidar, vamos nos inspirar em Jesus Cristo, que é o noivo da igreja, o noivo excelente, o noivo por excelência, o noivo exemplar. Nós vamos nos banhar, vamos nos guiar, vamos beber de Jesus Cristo e vamos suportar as nossas noivas com seu defeito, com os seus valores, com as suas virtudes. Nós vamos cuidar delas. Alguém pode glorificar a Deus neste lugar? E as pessoas começam a dizer: está difícil hoje em dia encontrar homem carinhoso, homem cuidadoso. Sim, por causa do conteúdo que é muito consumido por muitos. E está a formatar as pessoas. Naquele mundo você não vê o homem a ser carinhoso, você vê o homem a ser agressivo. E mais do que isso, você repara que a pornografia ela acaba pregando um falso evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da poligamia. O ator pornográfico nunca vai se relacionar com uma só mulher. Ele tem várias mulheres, ele troca de mulheres. E é isso que ele vive empregando na cabeça dos crentes, inclusive, que consomem. E eles começam a normalizar a ideia de trocar de parceiro, a ideia de trocar de mulheres. E depois começam a surgir os fenômenos. Posso falar? Posso falar? Posso falar mesmo? Posso falar neste lugar? Posso? Posso mesmo? Qual é o fenômeno recente? Os fenômenos de Baltazar. Mas esses fenômenos é influência da pornografia na sociedade. Mas nós nos levantamos em nome de Jesus, porque nós não estamos conformados com isso. Isso não é saudável. Não é saudável para nós, não é saudável para nossa parceira, não é saudável para os nossos filhos, não é saudável para a nossa igreja. Não é saudável. Eu posso ser mais profundo. A pornografia ela afeta a saúde da pessoa. Mais de 300 estudos feitos, pelo menos 40 provaram que a pornografia tem uma influência direta na questão, posso falar, neurológica. O cérebro de alguém que é viciado em pornografia acaba sofrendo muitas influências, para não dizer transformações. E mais do que isso, pessoas presas na pornografia são pessoas muito ansiosas. Ansiosas até no momento que tem que satisfazer a parceira ou parceiro. Talvez seja por isso que muitas orações não são respondidas, porque a Bíblia diz que... Posso falar nesse lugar? É conferência de jovens, né? Você sabia que o facto de você não satisfazer a tua parceira, Deus pode não ouvir a tua oração? Porque quem não satisfaz o parceiro ou a parceira tem problema com o parceiro e a parceira. E 1 de Pedro 3 fala sobre isso. Que as vossas orações não são atendidas por causa do quê? Desse desentendimento que é entre os casais. Então a pornografia ela mexe em várias áreas. E nós precisamos de preservar. E eu posso ir mais profundo. A pornografia apaga a vida espiritual do crente. Jovens viciados na pornografia são frios espiritualmente. Eu não conheço ninguém que consegue se aquecer na pornografia e se aquecer no espírito. Pessoas que são presas na pornografia, quando fecham os olhos para orar, o diabo lhe apresenta a imagem que ele viu. Diz: ei, você está a orar o quê? Se você há pouco tempo viu. Eu estou a pregar para pessoas que estão a viver isso, estão a lutar com esse espírito, estão a lutar com essa sexualidade que destrói, e estão a se destruir cada dia que passa. Faltar-me tempo para desenrolar e trazer aqui vários conteúdos. Tenho tanto conteúdo para ensinar, mas o tempo não me perdoa. Mas eu quero dizer para você, se você continuar a consumir a pornografia, vai acontecer uma luta na tua vida. Qual é a luta, pregador? A masturbação, ela tem um comportamento parecido ao comportamento da pessoa que busca intimidade com Deus. Me pergunta: como, pregador? Não, com mais vida, senão eu não vou responder. Como, pregador?
Você já reparou que para você buscar as coisas espirituais, você tem que acreditar em algo que você não está vendo, mas está aí? E você sente. Quando a pessoa vai se masturbar, ele também se fecha num lugar onde não tem ninguém, mas ele sente que tem alguém aí. E ele começa a chamar por alguém que não está aí, e ele sente que a pessoa está aí. A mesma coisa acontece quando você está buscando a presença de Deus. Você se fecha no quarto, você dobra o joelho e você começa a chamar por Deus. As pessoas que entrarem te encontrar de joelho vão pensar que você está sozinho, mas na tua mente você percebe que Deus está aí. Você consegue sentir a presença de Deus. Você começa a chamar a existência coisas que não estão aí no físico. A mesma coisa acontece na pessoa que está a cometer o pecado da masturbação. Você consegue perceber que ele não está vendo ninguém, mas ele consegue sentir, inclusive satisfazer daquilo que ele não está vendo. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. O diabo, todas as vezes que vê algo que funciona no mundo espiritual com Deus, ele vai criar algo parecido para te distrair, te tirar daquilo que funciona com Deus, para te levar para o pecado. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar, da mesma forma que a masturbação pode ser uma imitação daqueles que querem se conectar com Deus, eu quero dizer para você, quando você começar a buscar a Deus em espírito, é verdade, não vai tempo para se masturbar, não vai ter tempo para pornografia, não vai ter tempo para o pecado, porque você já se ocupou com Deus. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Há uma porta para abandonar isso, há uma porta para sair disso, e a porta para abandonar o pecado sexual é se conectar com Deus. Alguém está aqui neste lugar? Então glorifica a Deus em alto e bom som. O pecado da pornografia escraviza. Escraviza demais. Ele escraviza demais que você não vai conseguir largar sozinho. Como assim? Você vai precisar de confessar em alguém. Por que eu preciso de confessar? Você precisa de confessar para você receber a ajuda de alguém. Quantas e quantas pessoas decidiram, a partir de hoje eu não vou ter contato com esse conteúdo? A partir de hoje eu não vou ter contato com essas coisas. E daqui a algumas semanas, daqui a um mês, está de novo na mesma prática. Quantas? Várias. Sabe por quê? Porque não confessou, não foi buscar a ajuda de alguém. Qual é a importância de eu confessar e buscar a ajuda de alguém? Quando você confessa, você tem a consciência da prestação de conta. Alguém diga comigo, prestação de conta. Você precisa de confessar em alguém mais espiritual do que você, alguém mais sério do que você, alguém que você realmente vê Deus na vida dele, de preferência teu líder espiritual, teu pastor. Se você confessar numa pessoa que você tem uma grande estima, todas as vezes que o pecado tentar bater a tua porta, você vai dizer, se eu cometer, assim vou ter que voltar mais lá, para confessar de novo que vou ter a cair. Como você não quer decepcionar essa pessoa que você tem por grande estima, você vai fazer um esforço de adiar o pecado. E a melhor forma de você vencer o pecado é todas as vezes que ele bater a tua porta, você adiar. Oh, você não percebeu isso? Quando ele vier hoje, você diz, hoje não vai dar, vamos fazer amanhã. Só que amanhã quando ele chegar ele também vai encontrar outro adiamento. Hoje também não vai dar, vamos fazer amanhã. E isso vai acontecer até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Vai adiar, vai adiar, vai adiar, vai adiar, e nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque você tem um peso na tua consciência da prestação de conta. Existem pessoas que pecam torta à direita porque não tem alguém que ele vai prestar conta. Já dizia aqui o nosso pastor, e muito bem, dura coisa e perigoso é você confiar a tua vida na mão de alguém que não tem alguém que ele honra, que ele tem por estima ou referência para lhe chamar a atenção e lhe puxar a orelha. Uma pessoa que não tem alguém por cima dele, que ele puxa a orelha, que lhe chama a atenção, essa pessoa é perigosa. E essa pessoa tem dificuldade de ter uma vida equilibrada com Deus. Aleluia. Você precisa de confessar em alguém que você tem por grande estima. E mais do que a questão da prestação de conta, você vai receber ajuda em oração. Porque existem lutas que você não vence sozinho. Existem lutas que você vence com a ajuda da oração das outras pessoas. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar, que está a lutar há muito tempo, meses, semanas, anos, e você se sente incapaz de vencer este vício. Você se sente incapaz de controlar
a tua sexualidade, eu quero dizer para você, há uma saída para isso. Se você buscar ajuda em oração, se você buscar suporte em oração de alguém, você vai sair dessa. Você vai sair dessa, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Eu tenho a plena certeza que se dois justos se juntarem para orar, esta corrente vai ser quebrada em nome de Jesus. Alguém pode glorificar a Deus neste lugar? Outra coisa importante a fazer para vencer a pornografia chama-se devoção. O crente precisa ter uma vida devocional. Ou seja, todas as manhãs você precisa de ter um tempo a sós contas, para ler um texto bíblico, para orar. Isso chama-se devocional. Um tempo que você consegue ouvir Deus falar para ti diretamente, sem uma interferência. Você abre as escrituras e tem uma mensagem para a tua vida. Isso é um combustível para a tua vida espiritual. O teu dia jamais será o mesmo. Tem pessoas que dizem que os 5 primeiros minutos do dia definem o sucesso do dia. Agora imagina o que é você começar os 5 primeiros minutos não no pecado, mas na oração e na meditação da palavra. Eu quero pregar para alguém que está aqui neste lugar. Chegou a hora de você se posicionar, começar o teu tempo não de outra forma, ouvindo já notícias ruins, ouvindo já as notícias que vão te jogar para baixo, mas chegou a hora de você começar o teu dia de joelho, com a Bíblia aberta, ouvindo Deus falar para o teu coração, ouvindo Deus falar para o teu espírito. Não haverá força do pecado para te vencer, porque desde manhã você já se encheu do poder que vem da palavra e da oração. Alguém pode glorificar a Deus neste lugar? Está na hora de nós voltarmos ao devocional. Está na hora de nós nos enchermos da palavra. Quem tem palavra vence o pecado. Quem tem palavra vence a tentação. Quem tem oração vence o pecado. Jovem que não ora, não medita, vai ser escravo do pecado. Mas ainda bem que eu estou a pregar para jovens cheios da palavra, cheios da oração. Você vai vencer o bem. Devoção. Nessa devoção você precisa às vezes de acrescentar o jejum. Eu me lembro quando eu estava a me desintoxicar do pecado sexual, eu tive que ser radical comigo mesmo. Abrir um mês de jejum, só uma refeição por dia, porque eu queria vencer aquelas práticas. Irmão, se você não se refugiar em Deus, a tua vida pode ir de mal a pior, por causa desse pecado sexual. Isso são coisas que não dependem só das outras pessoas. Você tem que ter uma iniciativa própria. A vida de oração em jejum. O jejum nos ajuda nós a disciplinarmos a nossa carne, nos ajuda nós a controlarmos os nossos apetites sexuais. O jejum nos ajuda a alinhar as nossas vontades, o nosso corpo à vontade de Deus. Jovem que tem tempo para jejuar não depende do jejum programado pela igreja, não depende do jejum que os outros lhe convidam para participar. Tem que ter dias que você levanta e diz: eu hoje vou jejuar a respeito de mim mesmo, vou jejuar a respeito da minha vida sentimental, vou jejuar a respeito da minha vida sexual, vou jejuar a respeito dos meus prazeres. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Evangelista, o que eu tenho que fazer quando eu tiver a jejuar? Leia livros que falam sobre o tema que você está a jejuar. Leia versículos bíblicos que falam sobre aquilo que você está a jejuar. Ouça pregações sobre aquilo que você está a jejuar. Ouça louvores que vão te fazer você pensar naquilo que você está a estudar. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar, que hoje mesmo está se munindo de armaduras. O diabo já não vai te apanhar sozinho. O diabo já não vai te apanhar mais distraído. A Bíblia Sagrada está a aconselhar em Efésios capítulo 5 versículo 10: do demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, para que possais, aleluia, estar firme no dia mau. A Bíblia, quando está a falar revesti-vos, ela está falando de uma ação contínua. Pregador, o que você está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer que você tem que se revestir continuamente.
Aleluia. Está a ser tentado? Não é quando você está a ser tentado que você tem que se revestir. Você tem que se revestir continuamente. Não está a ser tentado, está a se revestir. Não está a passar por tentação, está a se revestir. A tentação não tem que te apanhar desprevenido, tem que te apanhar você a se revestir, você a se encher, você a se preparar. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Países ricos sabem que tem que estar constantemente a se preparar. Por quê? Porque a qualquer momento podem ser invadidos, a qualquer momento podem ser invadidos pela fronteira. A mesma coisa acontece. Jovem que é rico da palavra, cheio do Espírito, cheio de coisas de Deus, não pode estar desprevenido, tem que estar constantemente a se preparar, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de jejum, cheio de... eu vou pregar para você, para te dizer, abre o olho, não espera o problema levantar, não espera a tentação levantar, vai se revestindo. Eles têm que te encontrar você revestido. Porque se você não se revestir, você vai ser alguém que vai estar tudo orando. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Janeiro teve de pé, fevereiro caiu. Março teve de pé, abril caiu. Maio fica de pé, janeiro cai. Aleluia. Nós podemos quebrar tudo isso. E a melhor forma de quebrar isso não é quando vão te impor as mãos. Não é isso, mano. É você se disciplinar. É você se colocar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Aleluia. Se você ora sem cessar, não tem tempo para você pecar. Aleluia. Até quando o pecado está tentando se levantar, ele está a encontrar oração. O pecado, para ganhar corpo, para crescer na tua vida, ele precisa de encontrar um clima, um ambiente próprio para pecar. Mas quando ele encontra o ambiente da oração, o ambiente da meditação, o ambiente do jejum, não tem como pegar, não tem como pegar. Sabe por quê? Não é terreno bom para o pecado crescer. Eu vim pregar para alguém aqui neste lugar. Quando você estiver isolado, não pega no computador, não começa a andar em sites à toa. Ei, quando você estiver isolado, também dobra o teu joelho, se conecta com Deus, porque o teu isolamento pode te fazer você se encontrar com Deus. O teu isolamento pode te fazer você se conectar com Deus. Eu vim pregar para você que está aqui neste lugar. Deus está à tua espera no teu isolamento. Deus está à tua espera no canto da tua casa. Deus está à tua espera no canto do teu quarto. Deus está à tua espera. Eu quero pregar para alguém aqui neste lugar. A partir de hoje, o teu quarto não será um lugar de pecado. O teu quarto será uma fonte de avivamento da tua cidade, da tua família, do teu bairro, da tua casa. O teu quarto será uma fonte. Alguém pode glorificar bem forte nesse lugar. Existem avivamentos que vão começar no teu quarto e vão sair pela cidade. Kathleen Kuma, uma mulher que orava muito no seu quarto. Enquanto ela orava, a Bíblia diz, ou seja, a história conta que pessoas caíam pela janela que passavam lá da janela dela, não suportavam o poder que estava no seu quarto, porque ela fazia do seu quarto o seu espaço de oração. Aleluia. Eu quero dizer para alguém que está aqui neste lugar, aquilo que Adão deixou no jardim, é possível você buscar no teu quarto. Aleluia. A comunhão que Adão perdeu no jardim, é possível você conseguir novamente no teu quarto. Existia um homem chamado o menino John Wesley. Ele cresceu numa vida de oração. Ele tinha uma vida íntegra na oração. John Wesley cresceu, orava bastante, era um jovem de muita oração. E a história narra que ele, de tanto orar no seu quarto, o lugar onde ele dobrava o seu joelho, cavou, de tanto ele dobrar o joelho naquele lugar, e ele saiu e foi assunto no céu. Ele morreu. A história narra que certo dia uma escola estava a visitar aquela casa, e quando chegaram no quarto de John Wesley, a história narra que tinha um menino de 5 anos que perguntou: o que é isso aí que eu estou vendo no chão ao lado da
cama dele. A professora disse: esses 2 buracos aí é o buraco que se formou por causa de John Wesley orar, de tanto orar, cavou esse buraco aí dos seus joelhos. A criança de 5 anos olhou para a professora, olhou para os outros colegas, deixou eles se distraírem. Todos abandonaram o quarto, mas aquela criança não abandonou o quarto. Ela foi para aquele buraco, ela chegou, ela disse: eu vou colocar os meus joelhos também neste buraco. Ela chegou, colocou o primeiro joelho, colocou o segundo joelho, e ela começou a orar. De repente, a professora, aonde estava, ela decidiu recolher as crianças para colocar no autocarro, e ela percebeu que faltava uma criança. Aí a professora voltou o autocarro, e enquanto ela revirava o autocarro, ou seja, a casa, ela percebeu que tinha uma criança no mesmo quarto aonde dormia John Wesley. Tinha uma criança nos mesmos buracos do joelho que John Wesley causou, com seu joelho dobrado, a dizer: Deus, Deus, me faça também como esse homem que orou aqui. Deus, me faça também como esse homem que dobrou o joelho aqui. Deus, me faça também como esse homem que esteve aqui neste quarto dormindo. A história narra que depois de alguns anos, esse homem se tornou um grande evangelista chamado Billy Graham, pura e simplesmente conhecido como o maior evangelista do século XIX. Aleluia! Billy Graham marcou a sua época. Sabe por quê? Porque ele foi no quarto de alguém que decidiu fazer o quarto dele não um lugar de pecado, mas um lugar como fonte de avivamento para a sua terra, de avivamento para nações. E eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: por causa do teu quarto, há pessoas que vão receber a cura. Por causa do teu quarto, há pessoas que vão ser impactadas. Por causa do teu quarto, há vidas que vão ser transformadas. Por causa do teu quarto, algo vai acontecer. Você está lembrando da Bíblia Sagrada? O quarto do profeta que profetizou a mulher que ela devia ter um filho. Aleluia! A mulher gerou. Depois de alguns meses, depois de alguns anos, o filho morreu. A mulher percebeu que no quarto o profeta não peca, o profeta busca avivamento. Então ela pegou a criança e levou para o quarto e deixou no quarto do profeta. A Bíblia narra que o profeta chegou, aleluia, entrou para o quarto e deitou sobre a criança, não para praticar sexualidade própria, não para colocar, aleluia, a criança numa situação de sexualidade que destrói. Não, ele deitou sobre a criança, ele fez boca a boca, ele tirou um bocadinho da sua vida, um bocadinho da sua espiritualidade, e ele transmitiu naquela criança. Eu vim pegar para alguém que está aqui neste lugar: se aquele profeta ressuscitou aquela criança no seu quarto de oração, eu vim dizer para você: teu casamento pode ressuscitar do teu quarto de oração, teu negócio pode ressuscitar do teu quarto de oração, a tua vida espiritual pode ressuscitar do teu quarto espiritual. Eu estou a dizer neste lugar: há coisas que vão reviver do teu quarto. Alguém pode glorificar? Levanta a sua voz, glorifica a Deus real. Diga comigo: sexualidade pode destruir, mas a sexualidade também pode me erguer. Aleluia. Diga: a sexualidade fora da vontade de Deus pode destruir a mim, pode destruir o meu parceiro, pode destruir os meus filhos. Mas se a minha sexualidade estiver dentro da vontade de Deus, eu jamais serei a mesma pessoa. Eu jamais serei a mesma pessoa. Certo dia uma mulher linda puxou-me nas redes sociais, começou a tirar algumas dúvidas. Me perguntou: olha, tem um homem que está atrás de mim. O homem está me paquerando muito. Ela falou todos os atributos bons do homem e não conseguiu me mostrar um defeito. Eu disse a ela: não fica com esse homem, porque esses presentes muito embelezados são perigosos. Eu prefiro ver a podridão
os defeitos de alguém para aconselhar do que ver só virtudes. A Bíblia diz que o diabo não vem como diabo, ele vem como um anjo de luz. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Ela elogiou um monte e falou ele. Eu disse, não entra aí. Ela preferiu me ignorar. Passou um tempo, ela começou a namorar com esse homem. Ela estava numa promessa que ela fez a Deus, que ela só voltaria a envolver-se com o homem depois de se casar. Atenção que ela estava já praticamente solteira há 3 anos, porque o marido faleceu. Ele deixou com 2 filhos. E ela jurou perante Deus nunca mais conhecer um outro homem sem se casar. Mas só que chega esse homem, começa a lhe cantar, começa a lhe chachar, como dizem na gíria, começa a lhe conquistar, e ela cede. Ela vai começar a namorar com ele, vão se envolver sexualmente. Depois de um tempo, ela vai decidir fazer um crédito bancário. E algumas pessoas sabem aqui que o crédito bancário, em alguns bancos, exigem o quê? Exigem teste de HIV, teste de SIDA. Ela foi lá no hospital, na clínica Sagrada Esperança, na ilha de Luanda, foi fazer o teste. Quando ela fez o teste, o que aconteceu? Positivo. Ela entrou no desespero. Primeiro número que ela ligou, eu estava aqui na igreja a fazer atendimento. Mas disse, eu vou me matar. Eu disse, o que se passa? Aquele senhor que você me disse para não entrar na vida dele, eu entrei, eu insisti. O que aconteceu? Ele me contaminou com SIDA. Eu não vou receber esse crédito. Eu estou desesperado, mas eu vou me matar. Ela queria lançar-se para a estrada. Eu disse, não faça isso. Pega um táxi agora, chama um táxi agora. Diga para te deixar aqui na catedral. Eu quero orar por você. Eu quero conversar consigo, mas também depois vou orar com você. Ela disse, está bem, evangelista. Ela pegou o táxi, parou aqui, toda embaixo. Disse, vai ter que ouvir primeiro. Vai ter que levar primeiro um pau de quina, porque ela desobedeceu. Ela entrou para o gabinete, sentou, lhe adverti, lhe exortei segundo a palavra. Se você lembra daquela conversa que nós tivemos, eu não conheço o homem, não conheço esse moço com quem você se envolveu, mas ele não era alguém que inspirava confiança. Eu senti isso no meu espírito. Por isso que você não podia entrar ali. Evangelista, eu entrei, me envolvi, e ele já nem me atende o telefone, sem ele sabe o que é que ele fez contigo. E agora? Você vai continuar a acreditar nesse homem? Evangelista, eu estou desesperado, eu vou me matar. Não mata-te. Tu tens filhos, não te mate. Você tem filho. Você tem muitas pessoas que dependem de você. Não faça isso. Então, evangelista, o que é que eu vou fazer? Eu olhei para ela e disse, se Deus te curar hoje, você seria capaz de sair daqui e testemunhar para todo mundo saber que Deus cura? Evangelista, eu seria capaz. Você seria capaz de passar nos colégios, nas escolas, dando palestras, ensinando que Jesus cura? Sim, eu seria capaz. Tá bom, dobra aqui o teu joelho. Ela dobrou o joelho, eu dobrei o joelho com ela. Demos as mãos. Ela começou a chorar. As lágrimas dela confundiam-se com o ranho. Tudo misturado. Nós começamos a clamar pela misericórdia de Deus. Oramos naquele dia. Eu disse, olha, a partir de hoje eu vou orar contigo durante 7 dias por telefone. Deus vai te curar. Oramos durante 7 dias. Depois acabei por me esquecer dela e ela nunca mais falou comigo. Ou seja, nunca mais falava comigo. E de repente, um certo dia eu penso nela. Sim, tenho que ligar para fulano. Nunca mais falei com ela, nunca mais orientei ela. E aí eu queria tanto ligar, mas eram tantas ocupações que eu acabei esquecendo. E dia seguinte, quem me liga? Ela. Parecia que Deus estava a me comunicar que alguma coisa estava a acontecer. E ela me liga, eu digo, pá, alô fulana, eu queria mesmo ligar para si. Evangelista, você não vai acreditar. O que está acontecendo? Eu estou a sair do 3º hospital. Porque no primeiro deu um resultado que eu não estou a acreditar. Fui no segundo, na segunda clínica, deu um resultado que eu não estou a acreditar. Agora estou na 3ª, o resultado é o mesmo que deu na primeira e na segunda. O que aconteceu? Eu disse, espera aí, conta bem. Evangelista, eu estou curada do vírus, do HIV, SIDA. Eu disse, maravilha. Disse, vem, que eu preciso de orar porque ela saiu. Veio ter, oramos. Disse, você fez um juramento aqui nessa sala.
Você jurou que depois disso você sairia para testemunhar para as pessoas, orientar as pessoas. Agora a bola está nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. Eu não te conheço, eu te orientei apenas uma vez. Vai. Irmãos, por que eu contei isso? Não para minha vanglória, mas para dizer para você que ouviu essa palavra hoje, que foi confrontado. Escute bem, eu não sei o que é a pornografia, não sei o que o pecado sexual destruiu na tua vida. Mas se você hoje mesmo se arrepender dos seus caminhos e buscar pela misericórdia de Deus, Ele pode cuidar de você. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua sexualidade. E a tua sexualidade que te humilhava pode ser o motivo do teu propósito. Hoje essa mulher, ela está aí a passar de escola em escola, de lugar em lugar, a instruir as outras meninas. A tua sexualidade pode ser motivo do teu propósito. Você pode ser a próxima pessoa que vai se levantar e ser uma voz para as mulheres, uma voz para os homens, e mostrar que você já esteve num caminho, que você esteve perdido, mas você foi achado. E como você conhece o caminho, você vai entrar no caminho, não mais para se perder, mas para pegar aqueles que se perderam no mesmo caminho e trazê-los para a maravilhosa mão de Jesus Cristo. Eu estou a pregar para algumas pessoas aqui neste lugar que hoje mesmo querem decidir fazer uma reviravolta na sua sexualidade. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar rapidinho. Eu quero orar por você. Ainda há uma esperança para a tua vida. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz não em vão, mas ele foi derramado com o propósito de revirar a tua vida física, moral e espiritual. Jesus se importa com isso. Enquanto a igreja está com olhos fechados, eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que quero mudar totalmente a sua sexualidade. Evangelista, eu até mulher já comecei a gostar de tanto ver coisas que não devia ver. Já comecei até inclusive a ter desejos que ferem o coração de Deus. Eu quero dizer para você, é uma saída para a tua vida. Deus te abençoe pela coragem. Eu vejo mais pessoas vindo. Jesus hoje marcou o dia para revolucionar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida. Evangelista, eu que sou casado, eu que sou casada, qual é o outro conselho que você pode me deixar? Eu quero dizer, você que é casado, você que é casada, se você está a enfrentar essa luta, você está a enfrentar isso, você também pode buscar ajuda. Se o teu marido for uma pessoa madura, você pode abrir-se com ele para ele te ajudar. Se a tua mulher for uma pessoa madura, você também pode abrir-se com ele para ajudar. Deus veio hoje neste lugar para te ajudar. Ele marcou a abertura desta conferência para revolucionar a tua sexualidade. Eu quero dizer para você, você jamais será a mesma pessoa. Com olhos fechados, você que está aqui à frente, não se importa com quem está à tua direita, quem está à tua esquerda. É você e Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você rasgue o teu coração. Diga a Deus com sinceridade o que você quer que Ele faça na tua sexualidade. Melhor do que eu, melhor do que qualquer um aqui neste lugar, você conhece as tuas lutas. Você sabe o que você tem passado nesta vida. Você pode até me dizer, evangelista, eu inclusive já comecei a me prostituir por causa disso. Eu inclusive já comecei a achar normal que prostituição é normal. Não, não é normal. É por causa daquilo que você tem se enchido. A Bíblia diz daquilo que está cheio o coração, disso fala a boca. Se o teu coração estiver cheio de coisas que não agradam a Deus, é isso que você vai fazer. Eu quero que você, em nome de Jesus, com olhos fechados, eu quero que você se derrama na presença dEle, se derrama na presença de Deus agora. Enquanto você estiver a orar aqui, alguma coisa que já começou a acontecer. A misericórdia de Deus está se estendendo aqui neste lugar. A misericórdia de Deus está trabalhando aqui nessa abertura. A misericórdia de Deus está fazendo toda a diferença. A misericórdia de Deus está a fazer o seu trabalho, Deus está a mudar a tua história. Você já não vai ser mais escravo do pecado sexual. Você vai escravizar esse pecado. Você vai escravizar esse problema. Você vai escravizar a pornografia.
alegria, ela não pode roubar a tua paz, ela não pode roubar o teu sossego, ela não pode estragar a tua juventude, ela não pode estragar o seu lar, estragar o seu filho, estragar a sua casa. Não pode, não pode. Deus está aqui nesse lugar a fazer libertação na tua vida, a mudar a tua consciência, arrancar todo o mal que está em ti. Ele está a fazer, Ele está a fazer, Ele está a fazer. Enquanto você está aqui à frente, a ser revigorado, a ser tocado, a ser restaurado, Deus está a fazer algo novo. Você vai ter nojo da pornografia, você vai ter nojo desses caminhos. Eu quero que você agora mesmo abrace o teu amado que é Jesus Cristo. Ele está aqui para te dar o afeto que você perdeu, para te dar o afeto que você não teve do teu pai, que você não teve da tua mãe, que você não teve dos teus familiares. Ele está aqui para dar aquilo que você não tem. Ele está aqui para te dar o amor que você não tem. Ele está aqui para te restaurar, restaurar as tuas feridas, restaurar a tua dor, restaurar. Eu sei que este pecado já te feriu demais, já te humilhou demais, Deus está aqui a fazer a sua obra. Está tratada a ferida, está tratado o câncer, está tratado o cancro. Isso não vai mais te dar cabo. Deus está a te salvar, para você salvar a tua família, para você salvar os teus. Deus está a fazer a obra. Abra a sua boca, abra a sua boca. Fale com Deus, 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 fale com Deus. As tuas lágrimas não estão assim em vão, as tuas palavras não estão assim em vão, o teu clamor não está assim em vão. Enquanto você busca por ajuda agora, segura aí, controla aí, controla aí. Enquanto você está aqui a buscar a ajuda de Deus, Deus está a fazer a sua obra. Deus está a fazer a sua obra. Ele está de desligar disso, desse pecado sexual, desse pecado que te atazana, desse pecado que te escraviza, desse pecado que te faz você se sentir sem paz, se sentir sem liberdade, se sentir sem força para orar, se sentir sem força para buscar, se sentir inútil, se sentir sujo, se sentir pecador sem saída. Ele está te dando força para você vencer o pecado. Ele está te dando força, está te dando força, está te dando força. Alguém está vencendo o pecado, alguém está vencendo o pecado, alguém está vencendo, está vencendo, está vencendo, está vencendo. Vence o pecado, vence onde você estiver, vença, vença, segura aí. Passa aí, passa aí. Este pecado tem que abandonar o teu corpo, tem que sair da tua vida, tem que abandonar, abandonar o teu corpo, abandonar a tua alma, abandonar as suas emoções, abandonar o teu cérebro. Abandona agora. A poder, 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 para libertar, para curar, para salvar. Deus está a salvar, Deus está a libertar, Deus está a salvar, Deus está a libertar jovens a serviço do reino. Você tem uma missão e a tua missão não pode falhar por causa do pecado sexual. Isso está te atrapalhando. Deus tem um chamado para você e você não pode disturbar, você não pode estrovar, você não pode estragar. Ele tem uma chamada para você. Está na hora de você abandonar isso, está na hora de você sair disso. Ele marcou contigo, ele marcou com você. Agora receba a tua liberdade, receba o teu toco, receba agora. Onde você estiver, seja impactado pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder restaurador, pelo poder transformador, pelo poder que cura, pelo poder que está na sala, pelo poder que ressuscitou Jesus, pelo poder que levantou Jesus, pelo poder, pelo poder, pelo poder. Receba a tua liberdade, receba a tua liberdade. Aí contra. Escute. Depois de Jesus libertar a mulher samaritana do pecado sexual, a mulher samaritana exerceu o seu propósito como ninguém. No mesmo dia ela arrastou uma cidade para Jesus. Eu estou a declarar profeticamente para alguém que está aqui neste lugar: a partir de hoje, que a verdade está a te libertar deste pecado sexual. Você vai exercer o teu propósito com Deus como você nunca exerceu. Você vai ter uma ousadia para pregar Jesus como você não
pregou. Você vai ter uma ousadia para fazer a obra, segura aí, como você nunca fez. Você vai ter uma ousadia para fazer algo extraordinário. Você vai agitar o teu bairro. Teu bairro jamais será o mesmo. Por causa de uma mulher samaritana, Samaria entrou em debandada. Jesus mexeu, Jesus transformou Samaria por causa de uma mulher que foi liberta na área sexual. Ela estava a passar em 5 maridos, o que ela tinha também não era dela. E chegou o 7º que lhe libertou. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus hoje chegou aqui não para te fazer você ter mais um homem que vai te abusar. Não, Ele chegou aqui para te libertar daqueles que te abusavam, daqueles que se usurpavam do teu corpo, daqueles que te enganavam. Ele vai te levantar para você libertar muita gente. E mais do que isso, você vai descobrir o teu propósito e você jamais será a mesma pessoa. Há uma alegria que está sendo envolvida no teu coração. Você vai se sentir alegre como você nunca foi. Você vai sentir com uma paz que você nunca teve, porque há uma libertação completa a te abraçar nesta manhã. Eu quero pregar para alguém que está aqui neste lugar. Hoje Deus marcou a tua vida para te dizer: ei, você não está aqui em vão. Você é um jovem ao serviço do reino. Você não está aqui para servir o diabo. Você está aqui para servir o reino de Deus. Se você pode, glorifica bem forte o Rei Jesus. Aplauda com as vidas. Aplauda com as vidas. Aplauda com as vidas. Aplauda, 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 aplauda. E faça um barulho.